Oi, eu sou a Adri Toigo e esse é o canal Educação Física com Vinho. Nesse vídeo, tu vai aprender sobre grupos de alocação num ensaio clínico randomizado, que é o estudo experimental mais top da epidemiologia. É verdade. Grupos de locação? Eu não quero alugar nada, não tô interessada nesse vídeo. Eu falei alocação. Presta atenção no que eu vou te ensinar logo depois da produção rodar a vinheta. E se tu ficar até o fim do vídeo, de bônus eu vou te explicar o que é o efeito Hawthorne. Bora, produção! Roda a vinheta! Vamos começar definindo o grupo intervenção, que também é chamado de grupo experimental. Esse é o grupo de sujeitos designado para o tratamento em teste. O grupo intervenção é comparado com o grupo controle para chegar a uma conclusão sobre o desfecho, que pode ser um fator, uma condição ou um tratamento. Eu venho insistindo já há alguns vídeos sobre ensaio clínico randomizado ser o padrão ouro das pesquisas experimentais, mas para garantir, alguns cuidados precisam ser tomados durante a escolha do protocolo de intervenção, que vai ser aplicado nos sujeitos de pesquisa do ensaio clínico randomizado, já que essa escolha pode interferir diretamente no sucesso do estudo, na aplicabilidade dos resultados e na segurança dos participantes. Dito isso, os pesquisadores precisam avaliar se a intervenção que eles escolheram vai poder ser implementada na prática clínica para facilitar a reprodução em outros cenários diferentes do estudo controlado. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Assim, deixa eu te traduzir. É que muita coisa que se faz em laboratório pode ser difícil de aplicar no mundo real por uma série de razões. Por exemplo, o pessoal da fisioterapia pode testar o efeito do movimento isocinético na terapêutica de um determinado tipo de lesão e daqui a pouco encontrar um resultado muito interessante. Mas um dinamômetro isocinético é um equipamento de valor muito alto. Só para te dar uma ideia, eu pesquisei o preço antes de gravar esse vídeo e esse equipamento da marca mais utilizada aqui no Brasil está custando lá fora em torno de $93 mil. Credo! Aí tu converte isso para reais no dia de hoje e eu nem me arrisco a pensar quanto custam os impostos e todas as taxas de importação. Aliás, são poucos os laboratórios no Brasil que dispõem desse equipamento, obviamente por causa do preço. Então, mesmo que os resultados sejam muito bons na terapêutica de algumas lesões musculoesqueléticas, nas clínicas de fisioterapia ou nas academias, vai ser difícil encontrar um aparelho desses. Além disso, intervenções complexas que exigem esquemas terapêuticos com vários componentes ou múltiplas doses, por exemplo, podem exigir mais dos participantes, dificultando a adesão e mostrando dificuldades práticas no contexto clínico usual. Tipo, se envolve deslocamentos em longa distância, alimentação, ou outras coisas que além do tempo podem envolver custos que nem sempre o sujeito de pesquisa pode arcar se não tiver verba de pesquisa destinada para essa finalidade. Mas presta atenção! Nos ensaios clínicos randomizados que envolvem medicamentos, o pesquisador tem que pôr na balança a relação efetividade e segurança para determinar a dose. No caso da prevenção ou de doenças que não são muito graves, é interessante optar por maior segurança e usar uma dose menor, mas que seja efetiva. Só se for uma doença mais grave, com risco de morte, como nos casos de alguns tipos de câncer, não vai ter jeito. A efetividade acaba sendo prioridade e talvez o pesquisador precise optar pela máxima dose tolerável. Feito! Vamos falar de grupo controle? O grupo controle é legal para ver o que acontece com os participantes quando eles não recebem o tratamento que está sendo testado. O grupo controle é escolhido da mesma população que o grupo intervenção e deve ser tratado como parte do mesmo estudo. Os grupos intervenção e controle devem ser similares no início do estudo em termos de variáveis que podem influenciar os resultados, mas o ideal
é que a única diferença entre eles seja receber ou não o tratamento, senão a gente corre risco de viés. E agora eu vou te falar dos tipos de controle. O primeiro é o estudo controlado por placebo, mas antes de tudo eu tenho que te definir o que é placebo. Placebo é uma substância de aparência, forma, textura, sabor, administração semelhantes à do tratamento avaliado, mas sem o princípio ativo. A razão para utilizar grupos controlados por placebo é fazer com que as atitudes ou os comportamentos dos sujeitos desse grupo sejam muito parecidos quanto a dos indivíduos do grupo intervenção. Só que aqui eu preciso te dizer que tem um conceito chamado de efeito placebo, que é uma resposta a uma intervenção que, mesmo sendo o resultado dela, não tem relação com o mecanismo de ação ou com o princípio ativo específico. Tem gente que chama isso de autossugestão, se isso te ajuda a entender melhor. Pode isso, Arnaldo! A regra é clara. Não tem impedimento ético de usar um grupo placebo se um novo tratamento estiver sendo testado para uma doença que ainda não tem tratamento eficaz. Mas se já tiver um tratamento... não, aí não. Não é eticamente plausível usar placebo quando um tratamento eficaz já está disponível. Quando se sabe que o tratamento disponível previne danos sérios como morte ou morbidade irreversível, é quase sempre inapropriado usar controles com placebo. O segundo é o estudo com grupo controle sem tratamento. Nesse caso, os sujeitos não recebem nada, nem o placebo. Também não tem cegamento dos participantes, nem dos pesquisadores sobre a randomização dos sujeitos nos grupos. Se usa isso quando não dá para fazer o cegamento, como, por exemplo, quando tu vai comparar uma turma submetida a um método de ensino na educação física com outra que vai ser ensinada pelo método convencional. Se as aulas acontecem com todas as crianças no mesmo espaço, não tem como randomizar em dois grupos. Vai ficar uma turma recebendo um tipo de instrução e outra turma recebendo outro tipo. O terceiro tipo é o estudo de dose ou regime diferente em relação à intervenção testada. Aqui os sujeitos são randomizados para um de vários grupos de dose fixa para avaliar a dose-resposta de um medicamento, de um tratamento ou então de um treinamento. Por exemplo, se o pesquisador quiser comparar quem vai ficar mais monstrão testando diferentes estratégias de treino de musculação, ele vai ter que ter vários grupos, cada um executando um treino específico por um período de tempo. O quarto e último tipo é o estudo com controle ativo. No caso de testar um novo tratamento, medicamento, por exemplo, o grupo controle não vai receber placebo, mas vai receber uma medicação que já existe para não ficar sem nenhum tipo de tratamento, enquanto que o grupo experimental vai receber o novo tratamento que está sendo testado. Isso serve para comparar uma nova proposta terapêutica com uma que já existe e ainda tem a vantagem de não deixar o grupo controle sem receber tratamento nenhum, correndo o risco de piorar a condição de saúde, porque, afinal, se já existe uma forma de tratamento, não faz sentido nenhum fazer com que essas pessoas fiquem sem pelo menos alguma alternativa. Então, esse tipo de grupo controle acaba tendo o objetivo de ver a eficácia do tratamento que está sendo testado em relação ao tratamento já existente. E aquele efeito não sei das quantas que tu falou que ia dar de bônus? Eu não esqueci não. Calma, querida Pimpolha, eu também não esqueci. E lá vamos nós? Vamos lá. Ai, merda! Virei tudo aqui. O pesquisador avalia uma intervenção comparando os resultados dela com os resultados de um curso alternativo de ações. Não entendi nada. Deixa eu explicar melhor. Os efeitos totais de um tratamento ou da intervenção são a soma de alguns fatores, como a melhoria espontânea relacionada à história natural da doença, tipo, melhorou porque ia melhorar mesmo, o corpo ia reagir, ou então as respostas específicas aos tratamentos intervenção e convencional e não específicas, como efeito placebo e o efeito chamado Hawthorne.
A comparação da intervenção numa relação a nenhuma intervenção avalia os efeitos totais do cuidado e da melhora espontânea de uma determinada doença. Já o efeito Hawthorne é a tendência dos sujeitos mudarem o comportamento por estarem sendo pesquisados, independente da intervenção que eles estão recebendo. Dizendo de um outro jeito, esse efeito acontece quando as pessoas se comportam de um jeito diferente porque sabem que estão sendo observadas ou monitoradas. Então, a simples presença de alguém da equipe de pesquisa na coleta de dados e o fato dos sujeitos saberem que estão sendo avaliados já pode gerar efeito Hawthorne, mudando os resultados. Uma outra coisa importante que eu tenho que te dizer é que quando já se sabe a eficácia de um tratamento convencional, o pesquisador deve avaliar se a intervenção que ele está propondo realmente pode ter melhor efeito quando comparado ao tratamento convencional. Do contrário, na melhor das hipóteses, pode ser perda de tempo e na pior, as consequências podem ser desastrosas. Errou! As consequências podem ser desastrosas para os sujeitos de pesquisa. No próximo vídeo, a gente segue o baile falando sobre randomização. Se tu ficou até aqui, é porque gostou do conteúdo, então dá uma força para o canal te inscrevendo e clicando no sininho para a plataforma te avisar de vídeos novos. Outra coisa que nos ajuda muito no engajamento e não te custa nada é deixar um like. Compartilhe esse vídeo para todo mundo que está passando raiva na epidemiologia e conta nos comentários como é que está sendo a tua pesquisa. Pode inclusive usar os comentários como muro de lamentações que a gente te consola. Se tu quiser e puder nos ajudar com qualquer valor para continuar produzindo esse tipo de conteúdo, esse aqui é o nosso Pix. Esse também é o e-mail do canal, caso tu precises de uma mentoria para o teu trabalho de pesquisa. Se tu não conhece o nosso perfil no Instagram, é esse, @efcomvinho. Lá a gente também te avisa sobre vídeos novos e te entregamos outros conteúdos variados. Eita, Maria! E te entregamos outros conteúdos variados e de qualidade na área da educação física. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Ai, merda! Virei tudo aqui. E eu tô de microfone. Tomou uma jabiraca. Parabéns, nota 2. Se eu tivesse bebido vinho, isso não tinha acontecido. Né, com a taça na borda ali já vai. Ai, o chão tá cheio de vinho. Dá, Ai, que desperdício! Tá, amor, para que tu vai quebrar o fio de coisa que tá passando por cima da cadeira. Eu não sei se ainda tinha esse tapete, porque senão acho que o estrago tinha sido maior ainda, né? Encharcou isso aqui, não sei o que eu faço agora. Põe pra secar ali, na rua, sei lá. Saco! Dois 2000 anos depois. Acho que deu aqui. Sim, o copo tava cheio, não tomei nada. Ainda perdi o vinho. Agora tô toda melada de vinho. Ai, deixa eu virar a luz ali. É, vou deixar do jeito que ela tava, né? Tem que tirar daqui, porque isso aqui tá tudo molhado também. Mas secou? Secou, eu acho. Desculpa, produção.